Boa tarde a todos. Meu nome é Viviane, eu sou fonoaudióloga, eu sou aluna do programa de mestrado em Metrologia e Qualidade pelo Inmetro e vim trazer para vocês o trabalho que nós estamos realizando lá no Inmetro com relação à influência da calibração de audiômetros no resultado audiométrico. Bem, eu trouxe para vocês um conceito sobre calibração segundo o Vocabulário Internacional de Metrologia, que vocês podem acessar o site do Inmetro e baixá-lo em PDF gratuitamente, em que ele conceitua a calibração como uma operação que estabelece relações entre valores e incertezas de medição fornecidos por padrões e indicações correspondentes com as incertezas associadas. Esse é um conceito geral de calibração que é utilizado em diversos instrumentos de medição. Trouxe também um conceito básico sobre audiômetro de tom puro, no caso relacionando com a IEC 66451 de 2012, que é uma norma também utilizada na calibração de audiômetros, em que é definido o audiômetro como instrumento para a medição da audição, em particular do limiar auditivo, por meio de tom puro. Então, a questão para nós fonoaudiólogos é a calibração de audiômetros. O que significa a gente calibrar o nosso instrumento de trabalho? Seria uma forma de assegurar os resultados mais confiáveis e fidedignos com o limiar auditivo do paciente, garantindo assim uma qualidade no resultado desse exame, tanto para o paciente quanto para nós profissionais. Aqui eu só referenciei algumas normas internacionais que são utilizadas na calibração de audiômetros. Essas normas vocês podem acessar no site tanto da ISO quanto da IEC. Claro que são normas pagas, mas pelo menos para vocês saberem o título da norma e o que elas fazem referência. E com relação ao nosso panorama nacional, o que a gente tem hoje com relação à calibração de audiômetros é a Resolução 365, de 30 de março de 2009, do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Essa resolução ela dispõe sobre a calibração de audiômetros e dá outras providências. Eu fiz um breve resumo dessa resolução em dois pontos principais. Um relacionado à calibração, que ela deve ser realizada no período de 12 meses. O profissional deve levar esse equipamento para ser calibrado. E aqui o texto está entre aspas, porque eu copiei da resolução o que é dito onde calibrar, em que o Conselho menciona que essa calibração e ajustes devem ser efetuados por empresas ou laboratórios acreditados pela Rede Brasileira de Calibrações, que nós conhecemos como RBC, ou laboratórios que tenham seus equipamentos calibrados anualmente no Inmetro. Então, a gente abre uma questão para o fonoaudiólogo calibrar ou em laboratórios acreditados pelo Inmetro ou laboratórios que não sejam acreditados pelo Inmetro. E aí a gente vai ver as implicações disso. Com relação à RBC, é importante para nós fonoaudiólogos termos a noção de que o laboratório RBC ele tem uma competência técnica que ela é feita através do cumprimento da norma NBR ISO IEC 17025, que ela trata sobre requisitos gerais para competências de laboratórios de ensaio e calibração. Nessa norma, o laboratório provavelmente ele segue padrões internacionais por conta da norma e também qualificação dos profissionais. Isso dá uma garantia na qualidade do serviço realizado, da calibração, dá uma maior confiabilidade da resposta do equipamento para nós que operamos o audiômetro e fazemos exames de audiometria para emissão de laudos audiométricos. Também fornece menor índice de erro ou correções a ser realizado pelo fonoaudiólogo. Não é porque o laboratório é RBC que ele não vai errar nunca, mas a probabilidade do erro é menor por conta de auditorias que são feitas normalmente anualmente nos laboratórios. Bom, o objetivo desse estudo é mostrar a importância da calibração do audiômetro e a influência no resultado final da audiometria. A metodologia utilizada nesse estudo foi uma pesquisa de natureza aplicada com objetivo exploratório. Nós fizemos o levantamento do número de especialistas em audiologia no país, no
período de 96 a 2012, que foi dados disponibilizados pelo próprio Conselho Federal. Levantamento do número de calibrações realizadas pelo Inmetro no período de 2000 a 2012, ou seja, 12 anos. Levantamento do número de calibrações realizadas pela atual RBC no período de 2007 a 2012. E o levantamento do erro em dB identificado nessas calibrações realizadas, tanto pela RBC quanto pelo Inmetro. E aí começamos a falar um pouquinho dos resultados. E o que nós temos hoje são 1.960 profissionais fonoaudiólogos com título de especialistas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Esse dado está atualizado agora do site do Conselho Federal em outubro de 2012. Porém, nós temos 35.924 fonoaudiólogos em todo o Brasil. Por que eu quis colocar essa questão dos 35 mil fonoaudiólogos? Existem fonoaudiólogos que atuam na área de audiologia e não têm o título de especialista pelo Conselho Federal. Então, esse número aqui, com certeza, é muito maior do que de profissionais atuantes somente com título de especialista. Com relação às calibrações realizadas pela RBC no período de 5 anos foram apenas 66 calibrações. Então, nós temos 1.960 especialistas e somente 66 calibrações realizadas pelo Inmetro, no período de 12 anos, que o Inmetro a gente fez a pesquisa, aqui é 2000 a 2012. E pela RBC, que são 5 anos, somente 99 calibrações. Se a gente fosse fazer uma média aqui em 5 anos, a gente tem mais ou menos 20 calibrações ano, né, pela RBC. Então, é um número bem baixo. E o que a gente também pode observar é que, pela RBC, nós temos 46% de audiômetros em acordo com as tolerâncias de norma e 53% em desacordo de norma. Então, é mais da metade de audiômetros que estão em desacordo com as normas de tolerância em erro máximo em dB. Aqui a gente fez um panorama geral. Total da RBC mais Inmetro são 165 calibrações, sendo que 53% estão em desacordo, ou seja, o audiômetro está com algum erro em dB em alguma das frequências utilizadas, sendo no fone direito ou no fone esquerdo, e somente 47% em acordo. Bom, com relação aos erros máximos encontrados, nós tivemos 20 dB no fone esquerdo pela RBC, 17,5 dB encontrado no fone direito, esse erro na frequência de 4.000, esse erro na frequência de 3, e no Inmetro nós tivemos o erro máximo de